Boa tarde, o meu nome é Catarina Limbert, eu sou a atual Presidente da Sociedade de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria e venho-vos apresentar as orientações conjuntas das 3 sociedades portuguesas envolvidas no tratamento da diabetes na criança. Vamos hoje falar sobre a Covid-19 e a diabetes na idade pediátrica. Como todos sabem, muito se tem falado sobre a diabetes como um grande fator de risco para a infecção a Covid-19. Este facto tem criado muita ansiedade e muitos pontos de interrogação na comunidade médica, na sociedade em geral e, sobretudo, nas famílias com crianças e jovens com diabetes tipo 1. Os tópicos que escolhemos para hoje incluem o que precisa de saber acerca da Covid-19 e a diabetes na criança, que medidas de prevenção são importantes, o que fazer na suspeita de infecção a Covid-19, quando a infecção está confirmada, o que fazer em caso de diabetes e, por fim, como manter a saúde e o bem-estar pessoal e familiar em períodos de confinamento social. E para começar, baseado em artigos científicos e em todas as últimas informações com base fidedigna acerca da diabetes e em idades pediátricas, podemos dizer que pessoas com diabetes não são mais suscetíveis à infecção a Covid-19 do que a população em geral. Por outro lado, a infecção grave, a Covid-19, está associada à diabetes no adulto, mas não na criança ou jovem abaixo dos 18 anos. A verdade é que apenas 1,7% das infecções por Covid-19 são em crianças e jovens abaixo dos 18 anos e, quando acontecem, são mais ligeiras do que nos adultos. De acordo com a publicação do CDC mais recente, de 12 de abril, de cerca de mais de 2.500 casos registados de Covid positivo em crianças, não houve nenhum caso reportado em crianças com diabetes. As doenças mais frequentemente associadas ou encontradas em crianças positivas foram as doenças respiratórias crónicas, como a asma, as doenças cardiovasculares e crianças imunossuprimidas. E o que dizem as sociedades internacionais acerca deste tema? Ora bem, o primeiro ponto que eu gostaria de referir é o ponto das escolas. Devem as crianças e jovens com diabetes frequentar a escola? De acordo com o ISPAD, sim, devem frequentar a escola se o seu país assim o entender. Ou seja, é importante seguir as orientações locais e a legislação do seu país. Por outro lado, o ISPAD aconselha que devem ser seguidas as normas habituais daquela criança para os dias de doença em caso de suspeita de infecção, ou seja, intensificar o controle da glicose, manter os objetivos glicémicos, como sempre, apertados, nunca parar a insulina, ter atenção à hidratação e tratar a doença em causa e os sintomas, nomeadamente a febre. Quanto à recorrência ao serviço de urgência, o ISPAD aconselha a fazê-lo sempre que houver persistência de febre ou vômitos, se a criança apresentar um hálito cetónico, ou seja, aquele hálito frutado que toda a gente conhece, ou se houver cetonémia que se agrava ou se mantém acima de 1,5 milimoles por litro. Se a criança, por outro lado, apresentar sintomas como cansaço, prostração, sonolência ou uma respiração mais rápida ou uma dor abdominal intensa, é também uma razão, ou são também razões válidas para recorrer ao serviço de urgência. Na situação atual, e se tem uma criança ou um jovem com diabetes em casa, faça um plano. E esse plano deve incluir o assegurar de reservas de material, 2 vezes aquilo que normalmente tem em casa, seja em insulina, em consumíveis, em glucagon ou outras terapêuticas que fazem parte da medicação habitual do seu filho. Certifique-se que tem à mão os contactos importantes para o caso de acontecer a doença, nomeadamente a sua equipa de diabetes, do hospital mais próximo ou do seu centro de saúde e também, obviamente, o da Saúde 24. Tenha à mão um plano em caso de doença. Deve-se identificar os sintomas, que já vamos falar em seguida. Se as glicémias começarem a subir para cima dos 250 mg por decilitro, inicie as pesquisas de cetonémia e depois comece a utilização das indicações para os dias de doença fornecidos pela sua equipa de diabetes. Quanto às medidas de prevenção a tomar, as pessoas com diabetes devem seguir as recomendações das autoridades de saúde locais, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, para a prevenção da infecção a Covid-19. E estas medidas incluem o isolamento social, a lavagem correta das mãos, evitar tossir e espirrar sem proteção,
e a utilização de máscaras em espaços públicos. Atenção que as máscaras estão contraindicadas em crianças abaixo dos 2 anos. Para crianças em idade escolar ou crianças mais velhas, as máscaras cirúrgicas ou as máscaras feitas em casa estão adequadas e podem ser utilizadas. As máscaras mais convenientes são aquelas que usam ou que incluem uma viseira com algum distanciamento à face, para evitar o contacto nos dois sentidos e para evitar a asfixia e permitir uma boa visibilidade, mas abaixo dos 2 anos, nenhuma das hipóteses está aconselhada. Como medidas específicas para crianças e jovens com diabetes, aconselhamos como medidas de prevenção importantes o manter a glicose no alvo, manter as consultas não presenciais com o seu centro e contactar o seu médico ou sua equipa de diabetes em caso de sintomas ou suspeita de infecção a Covid. Para manter a glicose no alvo, é importante intensificar o controle da glicose, seja no sangue, seja pelo sensor ou ambos, manter exercício físico diário, seja em casa, seja no jardim, seja num parque, pelo menos 30 minutos por dia, e não esquecer de adequar a ingestão de alimentos ou de hidratos de carbono à atividade física. Em períodos de confinamento, a nossa atividade física está muitíssimo mais reduzida, pelo que a ingestão deve estar também adequada ao seu exercício físico. As consultas à distância permitem manter o distanciamento social. O seu médico pode fazer os ajustes de esquema de insulina que achar necessários, permite prescrever medicação, seja de medicamentos e de análises, e, por outro lado, consegue-se assim manter uma vigilância ou monitorização ao longo do tempo. Quanto aos sintomas que deve terem atenção, sintomas de suspeita de infecção a Covid. Como todos sabem, os principais e mais frequentes são os sintomas respiratórios, nomeadamente a febre, a tosse, dores musculares e, mais raramente, a diarreia. A diminuição, a ausência do cheiro ou do paladar podem existir isoladamente e também podem existir em crianças ou jovens. E mais recentemente verificou-se o aparecimento de zonas arroxeadas da pele, sobretudo das extremidades, sem dor, sem febre e sem outros sintomas. Por fim, e tipicamente das crianças e jovens com diabetes, sempre que há uma doença a iniciar-se, o primeiro sinal são as glicémias instáveis ou os valores de hiperglicemia sem causa aparente reconhecível. Gostaríamos de lembrar que, na situação atual, mais do que nunca, é importante que as crianças e jovens tenham uma diabetes bem controlada. E, de facto, com as ferramentas tecnológicas ao nosso alcance, todos conseguimos um bom controle da diabetes. Basta para isso que tome atitudes baseadas nas glicémias capilares, nas monitorizações que esteja a utilizar, monitorizações da glicose, nomeadamente do Libre, do Dexcom, do Guardian, ou até através ou a partir do histórico da bomba, caso esteja a utilizar uma bomba perfusora de insulina. Os objetivos terapêuticos preconizados internacionalmente são os de manter uma glicémia capilar ou uma glicose no sangue entre os 70 e os 180 mg por decilitro. Isto corresponde aproximadamente a uma hemoglobina A1C abaixo dos 7%. Em termos de monitorização contínua ou flash, está preconizado manter as glicoses no alvo ao longo do tempo acima dos 70% e um número de hipoglicémias ou de tempo de glicose abaixo do alvo inferior a 4%. É possível manter o contacto com a sua equipa de diabetes através da telemedicina ou consultas não presenciais. No entanto, deve conseguir enviar os seus dados dos últimos 14 dias, pelo menos, ou dos últimos 30 dias. Através das plataformas, cada um pode ver os seus próprios dados e partilhá-los com a equipa da diabetes. Informe-se, por favor, de qual a melhor maneira de o fazer se não estiver ainda informado. Quanto a nós, médicos e enfermeiros, ao analisar os seus dados, podemos rapidamente e em contacto consigo proceder às alterações e às modificações de esquema que são necessários a cada momento.
Na suspeita de infecção, seja ela a Covid ou a outra, habitualmente os valores da glicose tornam-se elevados ou instáveis. E é obrigatório, como todos sabem, verificar os valores da cetonémia, uma vez que esta é um dado decisivo para a atuação em caso de doença. Assim, se os valores da cetonémia estiverem superiores a 3 milimoles por litro, provavelmente está em risco de cetoacidose diabética e deve recorrer de imediato à urgência pediátrica. Se a cetonémia estiver entre 1,5 e 3 milimoles por litro, a cetoacidose diabética é iminente. A criança ou o jovem deve seguir o plano de doença indicado pelo seu centro e, paralelamente, consultar o seu médico. Se os valores de cetonémia estiverem moderados abaixo, ou seja, entre os 0,6 e 1,5 milimoles por litro, convém iniciar o tratamento, assim como indicado em baixo, ou seguir simplesmente o seu plano de doença. Naturalmente, é importante, paralelamente, procurar assistência médica se os níveis de cetonemia persistirem ou existirem sintomas. Se os níveis de cetonemia estiverem negativos, ou seja, abaixo dos 0,6 milimoles por litro, devem manter o esquema habitual de diabetes. Se uma criança ou jovem com diabetes está com infecção a Covid, confirmada pelo teste, não tem necessariamente que ficar internada no hospital. No entanto, é importante que garanta as quantidades de insulina necessárias, uma vez que, como todos sabem, a infecção, seja ela qual for, e sobretudo as infecções a Covid, levam a necessidades de insulina que podem ser até ao triplo das necessidades habituais. Por outro lado, devem ser suspensas todas as medicações antidiabéticas orais que o doente esteja a tomar e, a partir do momento em que se considera a criança ou o jovem doente, deve iniciar o seu plano de doença habitual. Nunca deve ficar sozinho, deve manter o contato com o seu médico de diabetes e, se utilizar sistemas de monitorização contínua da glicemia, ative o modo de seguimento à distância. E para terminar, não se esqueça que é importante preservar a saúde e o bem-estar de toda a família. E para tal, mantenha rotinas ou comece rotinas novas. Mantenha-se ligado com a restante família, colegas e, sobretudo, com os mais sozinhos. Faça o que gosta: tricô, karaoke, xadrez, ler, ouvir ou tocar música. Faça puzzles. Partilhe as suas preocupações. Inicie práticas de bem-estar, como a meditação, o mindfulness, e escreva todos os dias 3 coisas que lhe tenham acontecido e que tenha gostado nesse dia. E assim terminamos. Esperamos que tenha sido útil. Tudo vai ficar bem, mas é mais fácil quando todos ajudamos.